18, só que nós vamos ler o 18 que está no meio. Nós vamos ler ali, nós vamos contextualizar. Amém? Então, Mateus 16. Então, eu quero que você comece. Daqui a pouco você vai começar a ler comigo a partir do versículo 13. Amém? Mateus 16, a partir do 13. Para nós desembocarmos o 18. Amém ou amém? Então, eu quero que você estenda sua mão para cá. Estenda sua mão para cá. Diga comigo assim: Senhor meu Deus, eu não vim aqui perder tempo e nem ouvir o apóstolo, porque ele não tem nada para me dar. Eu vim ouvir a tua palavra. Então eu quero, com as minhas mãos erguidas, declarar que o Senhor usa o apóstolo, unja ele, para que a palavra que sai da boca dele seja do teu coração para o meu coração e mude a minha vida. Me abençoe e dê fruto a 30, 60 e a 100 por um. E que o diabo, o inimigo, não roube a palavra semeada em meu coração nesta noite. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá. A confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, né? Quem dizeis que eu sou? Versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém ou amém? Olha para mim. Eu fui chamado para uma ação de Deus na terra, na igreja, chamada Batalha Espiritual, Cura Interior e Libertação. Eu não fui chamado para uma igreja passiva. Eu não fui chamado para uma igreja que aceita a morte, aceita as imposições do inferno e fica quieta. Deus não me ensinou, quando Ele me chamou para a obra, quando Ele me chamou para o pastorado, né, para o bispado, para o apostolado, Deus não me chamou para ficar esperando Ele fazer, e nem para observar o mal agindo e ficar quieto. Quando Deus me chamou, Deus me revelou coisas dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja terrena, que eu fui aprendendo com o tempo que aquilo que Deus estava me revelando era para que depois Deus me usasse para libertar as pessoas. Então, onde a gente quer chegar nessa noite? O que eu quero que vocês entendam como igreja é que durante um bom tempo a igreja de Jesus Cristo na terra, ela perdeu o seu norte, o seu rumo. Ela perdeu o entendimento de que ela é poderosa. Ela perdeu o entendimento de que ser humilde não é ser capacho. Ela perdeu o entendimento de que ela não precisa se associar ao mal, ao inimigo, para que o inimigo pare de persegui-la. A igreja de Jesus Cristo na terra, ela durante uma boa parte do período pós-Cristo, ela perdeu o entendimento de que
ela é portadora da mensagem que salva, da mensagem que liberta, da mensagem que transforma, da mensagem que muda vidas. E eu quero falar para você algo muito interessante. A vinda de Jesus Cristo na terra, o Deus que fez um corpo e habitou entre nós, quando ele nasce de Maria, entenda isso, nessa sexta-feira dessa campanha, primeiro dia da campanha, Diabo Solto que é meu, amém? Quando Jesus vem à terra, antes disso tudo tem um plano. Eu não posso, mesmo não sendo domingo, eu não posso deixar de falar disso. No livro do profeta Isaías, a Bíblia nos relata que tem uma reunião no universo, no mundo espiritual, onde o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo se reúnem. E nessa reunião, Deus olha para a humanidade, o Wesley Jenner, e fala assim: olha, a humanidade está apodrecendo. A humanidade, ela se tornou vítima, minha irmã Márcia, né? A humanidade se tornou vítima das trevas. Ela caiu em pecado. A humanidade está se corrompendo. Corromper, Aurélio, é apodrecer. Quando você fala corromper, você pode falar apodrecer, é a mesma coisa. E ali, Deus olhando para a terra, Deus observa isso. E Deus vê, quando Deus olha para o globo, para a terra, que para ele é um grãozinho de areia, ele vê um monte de pessoas, de seres humanos andando, tudo leproso, tudo podre, tudo cai nos pedaços. Eu estou falando isso espiritualmente, amém? E ali Deus olha, Deus fala: nós temos que resolver isso. Só que eu não posso abandonar o meu trono, não agora, eu não posso deixar, eu não posso ir lá embaixo. E aí o Espírito Santo ele vai falar: eu também não posso. E aí vai sobrar para quem? O Deus Filho, Jesus, que não era o nome dele ainda. Ele vai falar: então, Pai, Deus vai perguntar, depois que ele testifica que ele não pode vir, depois que o Espírito Santo testifica que ele não pode vir, Deus vai falar: quem enviarei? E quem é por nós? E Jesus vai declarar: eis-me aqui, envia-me a mim. E quando Jesus declara isso, agora Deus vai procurar na terra uma mulher que não seja perfeita, mas que tenha as características daquilo que ele precisa para servi-lo, para que ele possa ser gerado dentro dela. E ali nós temos na Bíblia, no livro de Mateus, ali nos primeiros capítulos, uma narrativa, onde o Espírito Santo, onde Deus envia Gabriel, e ele vai falar para uma jovem judia, da tribo de Judá, princesa da linhagem real de Davi, descendente direta de Davi, que ela vai ficar grávida. E ele vai falar para ela, Gabriel vai falar: você vai ficar grávida. E a saudação que ele vai fazer para ela é: bendita és tu entre as mulheres, bem-aventurada, feliz, muito feliz. E ela vai falar: mas eu nunca tive com varão, como é que vai ser isso? E ela já era noiva de José, só que noiva na cultura judaica é casado, já era esposa, só faltavam as núpcias. E ela vai falar ali para o anjo: mas eu nunca tive com homem, como é que vai acontecer isso? E ele vai explicar que ela vai ser envolvida pelo Espírito Santo. Você vai ser envolvida pela sombra do Altíssimo, pelo Espírito Santo, e você vai conceber o Espírito Santo. E ele vai ser aquele que vai começar a libertar o povo. Ele vai ser aquele que vai redimir o povo, aquele que vai levar os pecados do povo, da humanidade. Amém? Então, diante disso, Jesus vai ser gerado durante 9 meses. Ele já vai começar a trabalhar no ventre, porque ele vai batizar João Batista com o Espírito Santo, seu primo, o que será o seu precursor, aquele que vai à sua frente, o arauto. E ele vai nascer. Ele vai nascer, e aí depois que ele nasce, minha irmã Marina, ele vai durante alguns anos fica escondido. Ele vai aparecer no seu nascimento, ele vai aparecer indo para o Egito, voltando do Egito para Nazaré, para Galiléia. Depois disso ele vai aparecer com 12 anos, quando ele está ensinando os doutores da lei, os teólogos da época. Ele vai debater com eles. E depois disso ele vai reaparecer só com 30 anos, quando ele aparece e João Batista está com o ministério ali profundo, enraizado. E João Batista, Deus falou para João Batista: aquele que você viu pousar sobre ele a pomba, esse é aquele que batiza com espírito e com fogo, é aquele que batiza com
com a unção dos céus, que é Jesus. E ali Jesus vai chegar até onde João Batista está batizando. João Batista batiza Jesus. João Batista não quer batizar Jesus, mas Jesus fala, tem que ser assim para que se cumpra a lei, os profetas. E ali João Batista batiza Jesus. Quando ele batiza Jesus, ele sai da água e o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo leva ele para esse teste. E ali Jesus vai ficar ali no deserto 40 dias e 40 noites. No último dia ele vence o inimigo. Amém? Ele vai ser tentado no reino do poder e na glória. Tudo aquilo que eu e você somos tentados. Amém? E que podemos resumir: reino, poder e glória, as 5 áreas da nossa vida: a área espiritual, sentimental, emocional, material, física, né? A ministerial é depois que você se converte. Mas nós somos tentados o tempo todo. Então, diante disso, olhe para mim, Jesus vai principiar o seu ministério. Jesus vai iniciar a sua caminhada cumprindo o eis-me aqui, envia-me a mim. E ali, o Wesley, ele vai, minha irmã Elvira, ele vai principiar o seu ministério, irmã Márcia, lá em João. E em João, ele começa o seu ministério no Evangelho de João, e o Evangelho de João começa falando que Jesus está em um casamento. Jesus está onde? Em um casamento. Amém? Se eu não me engano, o capítulo 2 de João, Jesus está em um casamento. E quando Jesus está em um casamento, a mãe está também, os discípulos estão também. E Maria, alguém fala para Maria, alguém fala para quem? Para Maria, que faltou vinho. Faltar vinho na cultura judaica é faltar honra, é humilhação, é humilhação para os noivos, principalmente para o noivo. E Jesus vai virar para Maria e vai dar uma palavra meio atravessada para ela, parece. O que eu tenho a ver com isso, mulher? Não é chegada a minha hora, né? Então, o que Deus está querendo deixar claro? Que quem faz é Jesus, não é Maria. Quem faz é Jesus. Mas aí, o que vai acontecer? Jesus vai falar o seguinte: tem talhas aí, e ali haviam talhas, que cabia 120 litros de água em cada uma, mais ou menos 120 litros de água. Eu tive próximo de uma feita na pedra, mais ou menos dessa altura. E aquelas talhas eram para a purificação dos judeus. O que é isso? Quando o judeu chegava na casa de qualquer outro judeu, ele tem por obrigação da lei se lavar. Ele tem que lavar cerimonialmente, lavar os pés, ele tem que se lavar. Ele não pode entrar na casa sem se lavar. Amém? E aquelas talhas eram para a purificação dos judeus. Como eram muitos convidados, eram muitas talhas. Amém? E Jesus, ele vai pedir para pegar um pouco daquela água. E ele vai agora transformar aquela água em vinho. E ele faz o seguinte: ele fala para o mestre, o Masterchef, leva lá, prova. Aí ele prova, o servente pega, leva para o Masterchef e ele prova. E quando ele prova, ele vai pegar da água. Ele vai pegar o quê? A água. Mas ele prova. E quando ele prova, ele vai falar o seguinte: todo noivo, quando começa a festa, ele coloca primeiro o vinho bom e por último ele serve o vinho ruim. Porque depois que a pessoa já bebeu, quem já bebeu sabe a diferença. Sabe como que é? Depois que você bebeu uma coisa boa, depois que você já está embriagado, não faz diferença se você beber o ruim, porque já está embriagado, não tem mais o paladar. E o Masterchef vai falar o seguinte: todo noivo coloca primeiro o vinho bom e depois o ruim. Esse fez o caminho inverso, colocou o vinho ruim e o melhor ele deixou para agora. É isso que o Masterchef vai falar, o método. Porque o que Jesus está querendo, o que Deus está querendo denotar, está querendo que nós venhamos a entender. Perdão. Jesus está querendo que nós venhamos a entender que o início do ministério de Jesus é transformação. Amém? Eu poderia descer uma pregação aqui em outra direção, mas eu quero balizar para você. Jesus começa transformando água em vinho. A água sou eu e você antes de Jesus. O vinho sou eu e você. O vinho do melhor sou eu e você depois de Jesus. Amém? Então eu quero que você entenda: o primeiro milagre de Jesus qual é? Transformar a água em vinho, e vinho do melhor. Isso quer dizer que Jesus sempre vai levar a minha vida e a sua para um patamar
melhor. Você vai melhorar, você vai melhorar aqui, você vai melhorar aqui, você vai melhorar aqui, você vai melhorar aqui. Em todas as áreas da sua vida, sim ou não? Amém ou amém? É verdade ou não é? Você já viu alguém que veio para Jesus de verdade que ficou na pior? Não tem. Só que, primeira baliza, Jesus veio transformar. É isso que o diabo não suporta. Segunda baliza, Gabriel e irmã Márcia, mãe e filho, Jesus vai fazer o segundo milagre. Qual é o segundo milagre que Jesus faz nos seus 3 anos e meio de ministério? Se o primeiro é transformar água em vinho, Jesus agora vai curar o servo, ele vai curar o servo de um rego, ele vai curar o servo de um oficial romano. Então, o segundo milagre de Jesus é curar. Ele vai curar. O que Jesus está querendo dizer? Que Jesus, ele não veio só mudar a sua essência, só curar a sua mente, o seu soma. Ele não veio só mudar a sua alma. Porque, deixa eu falar um negócio para você, olha para mim. Isso é muito interessante. Nós, antes de Jesus, estávamos quebrados. Nós, antes de Jesus, éramos ocos e vazios. Nós, antes de Jesus, nossa alma era problemática. Nossa alma, se você, quem aqui já leu, ou já assistiu, ou já ouviu falar de um cara chamado Dorian Gray? Quem já ouviu falar? Dorian Gray, ele mandou pintar um quadro dele, e ele viveu muito tempo. Todo o mal dele, todas as imperfeições dele ficavam naquele quadro. Então, o quadro era horrível, ele era bonitão, porque o mal estava naquele quadro. Essa tipologia é o seguinte: muitas vezes alguém vai olhar para nós e vai achar a gente bonito, cheiroso, vai achar a gente perfumado, vai achar a gente muito chique, mas nossa alma está feia, está podre. Isso é a gente sem Jesus, você está entendendo? Então, quando você olha para o mundo, você vê isso aí. Olha, eu sou muito guiado pelo Espírito Santo. Olha para você ver, o Espírito Santo está me levando para essa vertente, né? Mas Jesus ele conserta isso, ele conserta a nossa alma. Amém? Porque se está bonito lá dentro, se está bom, seja lá dentro, onde é que vai refletir? Onde? Aqui? Fora. Amém? Aqui fora. Então eu quero que você entenda o seguinte: Jesus começa a primeira baliza do ministério de Jesus é transformar no melhor, curar nossa alma, nossa psique, mudar nossa forma de enxergar, fazer uma metanoia radical. Você vai ouvir muito isso. Agora, o segundo é curar, ele vai curar corpo, porque Jesus está querendo dizer, Deus através de Jesus está querendo dizer o seguinte: que ele não se importa só com sua alma, ele se importa também com o seu corpo. E quando se fala de corpo, pode se traduzir por coisas ao seu redor, aquilo que a gente precisa, e é exatamente isso. O inimigo ele quer atacar seu corpo, sua alma e seu espírito. Amém? Então o inimigo ele quer roubar aquilo que está com você, ele quer atacar você no âmbito geral, ele quer te paralisar, ele quer trazer doença, ele quer trazer perdas, ele quer trazer frustração, ele quer colocar barreiras no seu caminho para que você não prossiga, ele quer te prender na gaiola invisível. Amém? Então, a segunda baliza do ministério de Jesus é curar. Agora, olha que interessante. Haverá uma terceira baliza do ministério de Jesus. Jesus tem esses 3 milagres que eu estou citando. O primeiro é no início, o segundo é no meio, e o terceiro é o último milagre. Depois disso ele será crucificado. Amém? O terceiro milagre de Jesus vai ser ressuscitado. Terceiro e último milagre de Jesus, na baliza. Claro que ele fez muitos outros no meio desses 3, mas eu estou falando de baliza. Daquilo que você coloca, né, para te nortear. O último milagre de Jesus vai ser ressuscitar Lázaro. Sabia disso? O primeiro foi transformar água em vinho, o segundo foi curar o servo do rémulo, que alguns ele tinha como filho, e o último é ressuscitar Lázaro. Então, por que Jesus agora vai ressuscitar? Porque Jesus está falando, que Deus está falando através de Jesus, que ele não se importa só com a sua alma, ele não se importa só com o seu corpo e com as suas necessidades, mas ele também se importa com a sua vida pós-morte. Essa ressurreição de Lázaro, minha irmã Márcia, tipifica a nossa ressurreição para a vida,
tipifica o nosso novo nascimento, tipifica que o que Jesus está, quando Jesus ressuscita Lázaro, Jesus está mostrando, Deus através de Jesus está mostrando para a humanidade que Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte, que Ele pode trazer de volta a vida. Bem, então eu quero que você entenda o seguinte, que o diabo, ele é o pai da mentira. E uma das coisas que o diabo faz dentro da igreja, e eu falei isso no ano passado, eu vou falar de novo, porque é necessário. O diabo quer roubar sua fé, o diabo quer roubar sua comunhão, o diabo quer roubar o amor de Deus no seu coração, o diabo quer roubar o seu conhecimento. Amém ou amém? O inimigo quer roubar o seu conhecimento, seu conhecimento da palavra. Amém? Ele quer te tornar inútil, ele quer te tornar nulo. Agora eu quero que você entenda o seguinte: quando Jesus, nesse texto que nos é narrado, que toda essa preparação que eu fiz aí, foi para que nós chegássemos aqui. Jesus está andando ali com seus discípulos, irmã Márcia, e ele andando com os discípulos, ele pergunta para os discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? E aí os discípulos vão falar: alguns falam que tu és Elias, alguns falam que tu és João Batista ou Jeremias, ou algum dos profetas. Tudo incoerente. Mas Jesus vai virar para eles agora e vai falar algo que eu muitas vezes me faço essa pergunta. Jesus vai virar para eles e vai falar assim: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Então, agora é que dá o ponto, a pergunta dentro dessa pregação, dentro dessa ministração, para abrir o seu coração: você sabe quem é Jesus na sua vida? Você sabe de onde Jesus veio? O que Ele fez? E continua a fazer por você? Se alguém te perguntar, se alguém virar para você e perguntar assim, coisas pertinentes a Jesus, você vai saber responder? Isso é interessante. E é isso que ele está perguntando, Wesley, para os discípulos. Os outros, tudo bem, estão falando um monte de besteira a meu respeito, coisas incoerentes, né? Estão conjecturando, porque João Batista tinha acabado de morrer. Como que Jesus podia ser João Batista? Agora Jesus pergunta: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí aquele negócio vai falar assim: apóstolo, mas como é que é isso? Eu tenho que conhecer o meu Salvador. Onde Jesus nasceu, quem foi a mãe e o pai dele, terreno, o que ele gostava de comer, quem eram os seus amigos mais íntimos. Tudo isso, quando você quer ser amigo de alguém, você tem que, se ele gostava ou não de festa. Amém? Então Jesus está perguntando para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E aí agora, na lei ainda, porque a graça ainda não tinha sido inaugurada, na lei vai descer o Espírito Santo, vai possuir Pedro, e Pedro vai declarar: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Só que se você nessa noite, se você acha que isso é coisa pequena, você está enganado. Porque Pedro vai declarar, Pedro vai virar para Jesus, vai olhar na bolota dos olhos de Jesus, amém? E vai falar assim: tu és o Cristo. Pedro está falando o seguinte: Cristo significa ungido, significa o Messias, o Messias que havia de vir. Pedro vai estar falando para Jesus: tu és o escolhido, tu és o Messias, tu és o Deus encarnado. Amém? Você tem ideia do que é isso? No meio de todos os 12 discípulos, Pedro que recebe essa revelação. E agora olha que interessante, para você entender como que isso é forte. Agora o próprio Jesus vai se voltar e vai falar para Pedro algo assustador. Ele vai falar assim: tu é muito feliz, tu é bem-aventurado, tu és muito feliz, Simão Barjonas. E por que ele é muito feliz? Porque Jesus vai continuar, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso aí, ou seja, não foi da cabeça de Pedro. Jesus vai falar: foi o Espírito do meu Pai, foi o meu Pai. Amém? E agora, depois dessa revelação,
o apóstolo Pedro vai ganhar um presente. Que presente que o apóstolo Pedro vai ganhar? Jesus vai virar para o apóstolo Pedro e vai falar assim, ele vai responder Simão Pedro, diz: tu és o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo. E caso você não saiba, na lei, segundo a lei judaica, se alguém se declarasse ser filho de Deus, deveria ser apedrejado. E aí Jesus não vai negar. Jesus vai falar assim, também eu te digo, olha que interessante, vou ler o 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjona, bem-aventurado é mais que feliz, porque não foi carne e sangue, ou seja, não foi inteligência intelectual que te revelou, mas meu Pai que está nos céus, o Espírito Santo, né? Versículo 18. Também eu te digo, Jesus está falando com Pedro, também eu te digo que tu és Pedro. Pedro, na cultura judaica, significa pequena pedra. Pedro significa o quê? Pequena pedra. Isso denota a natureza de Pedro. Pedro era um cara duro, difícil de lidar. A gente sabe disso. Mas Jesus vai falar: Gabriel, tu és Pedro, uma pequena pedra. Agora Jesus fala assim, muitos dizem que a igreja foi fundada sobre Pedro. Não foi. E Jesus vai falar assim, tu és Pedro, uma pequena pedra. Amém? Mas sobre esta pedra, eu, Jesus, a pedra do lado, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha... Quem é a igreja de Jesus aqui? Quem é? Eu sou, você é. Levante a mão. Você é a igreja de Jesus, não é? Amém? O templo de Deus sois? A gente precisa congregar no templo de pedra, no templo de laje, mas nós somos igreja. Amém? Nós somos uma igreja que se reúne como igreja. Amém? Então, nós somos igreja. Então Jesus está falando para quem? O texto é para quem? Para que dia? Para quem? Então Jesus está falando para mim e para você. Jesus está falando o seguinte para nós no dia de hoje, tu és Pedro. Está chamando todo mundo aqui de Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre eu, Jesus. Agora olha que revelação tremenda. Olha para mim. Olha para mim. Olha que revelação tremenda, irmã Márcia. Jesus vai falar: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora o mais tremendo é o seguinte: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou ser redundante aqui. Amém? Eu quero que você preste atenção. Quero que você preste atenção. Eu vou ser redundante. Quantas vezes a gente fica paralisado na nossa vida? Amém? Quantas vezes, desde que a gente se entende por gente, a gente ouve palavras de maldição, a começar dos nossos pais, porque pais muitas vezes lançam palavras de maldição na ignorância, e alguns sabendo. Vou tirar um exemplo, olha para mim. Às vezes um pai vira para o filho e fala assim: tu é danado, hein, menino? Sabe o que quer dizer danado? Destinado ao inferno. Amém? Então, quantas vezes nós recebemos palavras de maldição dos nossos pais? Eu recebi um monte, não do meu pai, mas da minha mãe, que eu amo. Quantas vezes a gente recebe palavras de maldição de colega de trabalho, de pessoas na rua, do cônjuge, e a gente muitas vezes não entende isso. A gente não acha que não tem valor. Quantas vezes, Wesley, a gente batalha, a gente se esforça, mas a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Parece que tem algo nos prendendo, e parece que eu estou tendo um déjà vu. Amém? A gente não consegue romper. Nós temos 5 áreas da nossa vida. Nós da igreja temos 6, né? A área espiritual, sentimental, emocional, material, física e alguns ministerial, né? Quem é do altar. Mas até mesmo na área ministerial, quantas vezes você sente que você não vale? Você na área espiritual, você se sente tolhido, morto, você se sente desligado de Deus. Amém ou amém? Na área sentimental, se tem uma área que todo ser humano sofre nessa área sentimental. Amém ou amém? Amém ou amém?
A área sentimental é uma área onde o diabo trabalha muito, e detalhe, toda a nossa vida corre no trilho da área sentimental. Se você não tiver sucesso na área sentimental, você não tem sucesso em área nenhuma da sua vida. Porque a área sentimental, ela envolve uma conjunção, uma sociedade, uma harmonia de pensamento com alguém que vai andar com você, que vai ser íntimo de você. E se aquela pessoa desandar, você desanda também. E uma das coisas interessantes é que quando a gente desanda na área sentimental, a gente desanda com Deus e desanda no financeiro. Amém ou amém? Te provo, todo casal que está no processo de divórcio sofre perdas financeiras, sofre perda espiritual, sofre perda na saúde. Sim ou não? Sim ou não? Tanto física quanto do sono, da alma. A pessoa fica depressiva. Amém ou amém? Só haver uma bagunça na área, até mesmo fora do casamento. Um casal está namorando, amém? Você está namorando. Se houver um abalo naquele namoro, pode falar que não, mas vai haver um abalo na vida de ambos. Amém ou amém? Porque a área sentimental é uma área importantíssima. Amém? Porque nossa alma, o sentimento habita na alma. Por isso que eu quero ensinar algo para vocês aqui no dia de hoje. Não ouça o seu coração. Amém? Seja guiado pela palavra de Deus. Não ouça o coração. Ainda que doa na carne, ainda que tem que cortar na carne, mas não ouça esse cara aqui não. Esse cara aqui ele só dá conselho ruim. Amém? Amém ou amém? O coração só dá conselho ruim. Não ouça o coração, lá pela palavra. Amém ou amém? E o diabo usa muito o coração. O diabo ele joga muita seta, conversinha no coração, porque ele sabe que no coração procedem as saídas da vida. Amém? Amém ou amém? Então, o ponto é, a gente precisa entender o que está no texto. Nós somos igreja, nós somos? A gente passou um tempo perdendo. A gente passou um tempo fazendo o quê? Pode falar alto, gente. A gente passou um tempo fazendo o quê? Perdendo. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Perdendo, gente. Não dá raiva? Sim ou não? Você nem sabia quem é que estava te levando a perder. Às vezes você foi vítima de uma obra maligna. Amém? Às vezes alguém entrou na sua casa e colocou um pozinho de pema lá no móvel seu. Às vezes alguém pegou uma peça íntima sua, um fio de cabelo, pegou uma foto. Amém? Geralmente é pessoas que têm proximidade com você. E aí vai lá, eu sei o que eu estou falando, e aí vai lá e faz uma obra maligna para atrasar a sua vida. E você não está guarnecido, você não tem uma cobertura espiritual, sua vida desanda. Amém? Mas a priori, todo mundo está debaixo de uma negatividade. Amém? Todo mundo é vítima das trevas. A diferença da igreja é que nós temos o Pai das Luzes, um Deus vivo, que nos protege e que nos avisa. Agora eu quero que você entenda isso. Vou terminar, mas eu quero que você entenda isso. Eu garanto que não importa as fases de vida aqui, a gente acumulou perdas. Amém ou amém? Teve perda. Teve vergonha de falar, não sei que teve. Muitas e muitas perdas. Até mesmo a Miss Debs, que tem pouco tempo de vida, que eu sempre esqueço o nome, ele é o Leonardo, né? Já lembrei, tem pouco tempo de vida. O Gabriel tem pouco tempo de vida. Nós restantes, nós somos um pouco mais vividos, mas até mesmo os três que configuram ali que estão na casca do ovo, já sofreram perda, sim ou não? Sofreram, amém ou não, Leonardo? Sofreram, amém? Agora imagina nós que já caminhamos, imagina quanta frustração obedecida, quanta frustração vai ser, porque a perda traz consigo a frustração, amém? Porque ninguém, deixa eu falar um negócio aqui, ó. O Espírito Santo está mandando eu falar isso. Ninguém entra no relacionamento para dar errado. Ninguém entra no relacionamento para ser uma infelicidade na vida do outro. Quando você entra, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, só para você entender, não era esse o rumo da mensagem que eu preparei lá na mesa de casa. Amém? Não era totalmente esse. Ninguém entra no relacionamento querendo fazer a vida do outro inferno. Quando você entra no relacionamento, você entra cheio de sonhos e projetos, e um deles é filho. Quando você entra no relacionamento, você olha para aquela pessoa e você imagina você lá no futuro com ela. Você imagina você conquistando. Amém ou não, amém, apóstolo? Você imagina você feliz. Amém ou não, amém?
Só que existe aquilo que nós oramos no início. Existe um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual, e lá está dividido entre céu e inferno. E no inferno residem os seres que são maus por natureza, que se rebelaram contra Deus, os impostos lá, os demônios, e eles não sabem fazer outra coisa a não ser roubar, matar e destruir. E eles têm a vantagem de serem invisíveis. E eles sabem, eles não podem ler nossos pensamentos, mas eles usam pessoas contra nós, eles usam circunstâncias contra nós, eles usam a nossa própria mente contra a gente. Amém ou amém? Amém ou amém? Agora o importante, apóstolo, você está falando isso aí, tudo bem, mas e aí? E aí que eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou ser vítima do mal? Eu vou lutar contra pessoas? Eu vou decidir que eu vou odiar todo mundo? E eu vou deixar o inimigo lá fazendo o que ele quer? Ou eu vou entender que eu tenho que me levantar com armas espirituais? Eu tenho que entender que não importa onde eu estou, não importa o que eu estou vivendo, se eu me levantar, olhar para Deus, tomar posse da vitória, da presença dEle, da sabedoria dEle, se eu realmente entender que a Bíblia é um manual de batalha espiritual, se eu entender que Deus está me dando a revelação do que eu tenho que fazer para vencer, eu vou vencer. Amém? Agora, eu tenho que entender uma coisa, e é onde as pessoas erram muito. Eu não posso, uma vez que eu adentro a igreja, uma vez que eu recebo Jesus como Salvador, eu tenho que entender o seguinte, que quem vai me orientar agora para eu vencer, não é minha mãe, não é meu pai, não é meu irmão, não é meu amigo, nem é minha própria mente. Quem vai me orientar agora para eu vencer nessa batalha contra as trevas, é Deus e sua palavra. Amém, meu irmão? Você está entendendo? Eu vou andar pela palavra, eu vou ser direcionado, meu irmão Márcio, pela palavra. Por quê? Porque quando eu estava nas trevas, quando eu estava sendo peteca na mão do diabo, quando eu estava acumulando derrota sobre derrota, meu pai não conseguiu me dar uma palavra que me tirasse dessa situação, minha mãe não conseguiu me dar uma palavra que me tirasse dessa situação, meus amigos muito menos, e eu na minha mente, o meu intelecto também não. Então, agora que eu descobri que Jesus me encontrou, agora que eu sei que Deus tem todo conhecimento, todo poder e pode me ajudar, eu vou ter que abrir mão do que eu penso, eu vou ter que abrir mão da opinião alheia, eu vou ter que me focar na palavra. E é aí que reside o erro de muitos crentes. Eles vêm para Jesus, eles se convertem, vêm para a igreja, mas eles continuam dando ouvido a B, C, D, pai, mãe, irmão, amigo, até a sua própria mente, e esquece a palavra. Amém? Amém ou amém? Amém ou amém? Deixa eu falar um negócio para você. Nós vamos levantar e orar. Mas deixa eu falar um negócio para você. Você pode olhar para mim, você pode pensar assim, onde esse homem chegou? Eu não falo isso para gloriar, não. Eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda que o que eu estou falando eu experimentei. Eu era uma pessoa podre, eu era uma pessoa que só colhia derrota, eu era uma pessoa amarga, eu era um derrotado nato. Eu não conseguia fazer nada, Wesley, que desse certo. Só para você ter uma ideia, vou te falar um negócio aqui, só para você entender. Quando eu fui criança, eu tive todas as doenças que uma criança pode e não pode ter. Eu tive coqueluche, catapora, sarampo, varíola, rubéola. Teve uma época da minha vida que, não no rosto, mas na cabeça, daqui para baixo, eu era uma ferida só. Tanto que de manhã minha mãe tinha que passar metiolate, lembra? Metiolate ardido, tinha que passar no lençol para desgrudar o lençol das minhas costas. Eu tive cachumba, gente. Cachumba é terrível. Eu vivia doente. Eu era um laboratório de doença. Era um veículo de doença. Eu não conseguia vitória, eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia ter perspectiva de vida. Eu não tinha amigos. Se bem que o melhor amigo é Cristo, né? Mas eu não conseguia me relacionar com ninguém. Eu não conseguia conviver em sociedade. E aí eu encontro Jesus, ou melhor, Jesus me encontra. E quando Jesus me encontra, Jesus mudou minha vida.
Jesus, eu entendi a palavra, eu entendi que eu tinha que me levantar como guerreiro, e Jesus mudou minha história, Jesus me abençoou. Não falo nem de questão financeira, eu falo que Jesus me deu saídas para situações que eu não entendia, porque eu não saía daquilo. Amém? A primeira coisa que Jesus fez foi me libertar das obras malignas, da macumba, do satanismo. Então ele transformou a minha vida no vindo melhor. Em seguida, Jesus curou. Eu nunca mais tive doença. Não sei, é algo normal, que o corpo adoece, mas eu nunca mais tive. Jesus fez o segundo milagre, que foi me curar. Ele curou o meu corpo físico. Lá atrás ele tinha curado minha alma, porque eu era uma pessoa depressiva, eu era uma pessoa arrogante, eu era uma pessoa maligna, eu guardava rancor, e Jesus curou minha alma lá no primeiro milagre. No segundo ele curou meu corpo, e agora no terceiro, o que Jesus fez? Quando eu desço as águas, Jesus me ressuscitou, eu nasci de novo. Amém? Hoje eu sou uma nova criatura. Vocês estão olhando aqui para o Sérgio, que só vai existir depois dos 18 anos. E o que acontece? O que acontece quando eu aprendi a jogar nesse livro? Eu fui peteca do diabo durante muito tempo, mas é aí que entra o que Jesus fala aqui, ó. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Jesus está falando para Pedro: tu és Pedro, sobre mim, a pedra angular, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O que é prevalecer, gente? No dicionário, no hebraico, Wesley, é ficar de pé. Ficar de. Para eu terminar, deixa eu falar para você. Durante muito tempo, a igreja achou que ela não deveria entrar no inferno. Durante muito tempo, se tem uma coisa que a igreja não queria fazer, era falar diabo, falar do inimigo. Não fala isso aqui não, né? Nós estamos aqui só para ver anjinhos, para contar cordeirinhos. Só que, Marina, na visão apostólica, o que Deus ensina para a gente é o seguinte: o que Jesus está falando para Pedro, irmã Márcia, é que ele está falando, ó, eu vou edificar minha igreja sobre essa pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, não vão ficar de pé. O que Jesus está querendo dizer? Eu quero que você preste atenção, porque aqui é a cereja do bolo. Enquanto você ficar esperando que o inimigo chegue com a bandeja, o inimigo vem, deixar de não quebrar. O inimigo vem com a bandeja e fala assim: olha, eu vim trazer sua vitória, hein? Pega isso, pega. Eu vou ficar muito feliz se pegar a sua vitória. Ó, eu vou trazer sua bênção, pega a sua bênção. Olha, o inimigo vai chegar e vai falar assim: ó, Gabriel, você não está, não quer isso, não, eu vou entregar, toma, que eu trouxe bandeja para você. Você é a mesma coisa, você quer a sua vitória? Ó, aquela vitória que você lutou tanto está aqui, ó, a sua vitória, né? Ó, você quer aquela viagem, ela está aqui, ó, toma aí, você quer, eu vou te entregar. Ah, você quer a sua vitória? Enquanto você achar que quer a vitória, quando você achar que o inimigo vai fazer isso, sabe quando é que você vai ter vitória? Never, jamais, nunca, porque o inimigo jamais vai fazer isso. O que Deus está ensinando para a gente aqui nessa palavra é que nós temos que chegar, e eu já preguei isso aqui, amém? Não vou ser redundante, você tem que chegar, a porta do inferno está aqui. Lá no livro de Isaías, capítulo 45, 1 ao 3, Deus diz o seguinte: eu irei diante de ti, romperei portões de bronze e quebrarei trancas de ferro, e tirarei os tesouros ocultos e as riquezas encobertas, para que tu saibas que eu sou o Senhor. Mas nesse texto aqui, Jesus, usado por Deus, está falando o seguinte, que ele está dentro aqui, está intrínseco aqui, amém? Deus está falando através de Jesus para a gente, dizendo o seguinte: para de esperar as coisas acontecerem, para de esperar que a vitória venha até você, não é desse esperar que Deus fala. Se você quer vitória, quem roubou, tem as vitórias que o inimigo roubou de você. Coloca o alvo da nossa campanha, amém? Olha para isso, ó. O inimigo, quando fala casa, está falando de bens materiais, casa, família, empresa, ministério, chamado.
Mas tem só esse símbolo ali, mas tem muita coisa envolvida. Eu quero que você veja o que o inimigo roubou de você. O que o inimigo roubou, levou de você, roubou, afanou, escondeu lá no inferno. Amém? Aí você vai identificar, Leonardo, o que ele roubou. E aí o que você vai fazer? Você vai chegar lá, Wesley, você vai chegar lá com autoridade. Isso é o que Deus está falando através de Jesus aqui. Você vai chegar com autoridade e pá! Enfiar o pezão. Vai entrar lá dentro com medo? Não, porque você está ungido. Você está cheio de Deus. Você vai chegar lá e vai falar só: eu quero de volta, me dá aqui tudo que você roubou de mim. Amém? E o que ele vai fazer? Ele vai te entregar, porque você tem a autoridade que Jesus te deu. Amém? E olha que interessante. Como se não bastasse. Versículo 19. Versículo 18 aí. 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, Deus, através de Jesus, está falando duas coisas para nós aqui hoje. Você quer a sua vitória? Guerreira. Tenha coragem. Levanta. Não escuta A, B, C ou D. Não tome decisões pelo coração. Não tenha medo do inimigo. Saiba que ele roubou mesmo, porque lá em João 10,10 diz que o ladrão, o diabo, não veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus está te dando a unção, a autoridade para você chegar e arrombar as portas do inferno, entrar lá dentro, sem ser queimado, sem ser atingido. Chegar e falar: não, eu quero. Amém? Deixa eu falar um negócio aqui para você. Alguém já assistiu aquele filme lá, o canto de oração, porque é o quarto de guerra? Quem já assistiu? Já assistiu, Leonardo? Você vê aquela parte que aquela mulher está perdendo o marido lá com uma amante, o marido dela é vendedor, é um bonitão, é um negrão bonitão, e ele está sendo assediado por uma mulher lá, e essa senhora lá que é uma crente, que ora com o cantinho de oração, ensina para ela como guerrear, e ela chega dentro da casa dela lá, a outra jovem que está perdendo o marido, que é o que representa qualquer outra bênção na sua vida, na minha, e ela chega na casa dela e ela começa: olha, Satanás, eu vou te dar vou falar um negócio para você vai sair da minha casa, você vai embora, porque a partir de hoje eu não vou te dar lugar aqui não, você não vai roubar minha família, eu estou te expulsando aqui, eu não quero você aqui na minha casa. Ela expulsa o inimigo, e ela tem vitória. Amém? Porque é isso que a gente tem que entender. O inimigo vai ficar ali em alguma área da sua vida até que você fica para ele embora, porque ele não tem vergonha. Amém? Agora você tem que aprender. Usa a sua língua para isso, a sua boca. Usa a sua boca para isso. E usa a sua boca para orar a palavra, declarar a palavra. Amém? A palavra é a espada de dois gumes. Amém ou amém? Amém ou amém? Amém ou amém? Amém. Então é isso que você tem que fazer. Declarar. Mandar o inimigo embora. Agora, você entrou lá no território do inimigo. Você entrou lá. Você vai pegar o que é seu. Você vai tomar de volta aquilo que ele te roubou. Porque o que ele te roubou é dele? É de quem? Então, você está fazendo algo ilegítimo? Não. Amém? Deixa eu te falar algo aqui para terminar. Quem é nosso exemplo? Quem é nosso maior exemplo? Não ouvi. Quem é nosso maior exemplo? Quem nós imitamos? Nós imitamos quando Jesus morre. Deixa eu ver se dá tempo. Quando Jesus morre na cruz, ele entrega a alma dele. Ele vai ser colocado no sepulcro onde eu estive. Eu fui lá em Jerusalém. Eles colocam ele no sepulcro, embalsamado, todo perfumado, com mirra, enrolado lá, as faixas, segundo a tradição judaica, com lenço envolto no rosto. Amém? Com muito cuidado. Só que eles colocam uma pedra ali e selam a pedra, para ninguém mexer. Durante esses 3 dias, lá em Pedro, a Bíblia declara que Jesus desce até o inferno. Ele não fica no sepulcro, ele desce até o inferno. Eu não vou entrar na profundidade disso com você, não, que eu ia demorar mais 1 hora e meia para falar sobre isso. Ele desce até o inferno. E agora Jesus, que é santo, Jesus é o quê? Nele não se achou pecado. E o que você precisa para entrar no inferno? Você precisa de pecado. Só que Jesus vai chegar na porta do inferno. E quando ele chega,
ele vai mostrar o passaporte. Ele vai falar, vai chegar na porta do inferno e os demônios que guardam vão falar assim: você não pode entrar aqui. E Jesus vai falar assim: eu posso, porque eu tenho aqui, ó, o pecado de toda a humanidade, é o meu passaporte. E Jesus entra, Jesus vai entrar. Quando Jesus entra, ele vai até ao escritório do cramunhão, do tioso, do diabo. E ele vai chegar para o diabo e vai falar para o diabo o seguinte: vem cá, eu quero a chave da morte e da sua casa. Demorou muito tempo para eu entender que quando Jesus foi ao inferno buscar a chave da morte do inferno, que representa muita coisa, Jesus estava tomando de volta aquilo que o diabo roubou de Adão lá no Éden. Essas duas chaves representam autoridade, senha da vitória. Amém? Então, deixa eu falar um negócio para você. Por isso que Jesus vai falar aqui, ó, para Pedro: eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Essas chaves pertencem ao reino dos céus. Porque caso você não saiba, a Bíblia declara que o inferno quem criou foi Deus, para prender o diabo e seus anjos caídos, não para prender ser humano. Amém? Agora, Jesus vai falar para Pedro: agora eu estou te dando essa chave. A chave, na verdade, está sendo dada para nós. E aí eu quero que você entenda o seguinte. Amém? Quero que você entenda o seguinte. Jesus vai falar para Pedro: ó, eu estou te dando a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra vai ser desligado no... Então a pergunta que eu te faço: o interruptor está onde? Está onde? Aqui. Então quem é que determina vitória ou derrota? Hã? O que eu ligar na terra será ligado no céu. O que eu desligar na terra será ligado no céu. Amém? Então Jesus está querendo dizer, Jesus está falando para Pedro assim: Pedro, igreja, eu dei para vocês a partir da minha morte e ressurreição, eu devolvi para vocês aquilo que o diabo roubou no Éden de Adão, a autoridade. Então, olha para o irmão do seu lado e fala para ele assim: ó, você tem autoridade para vencer e para declarar: diabo, larga o que é meu. Amém? Escola de pés. Amém? Agora eu quero